Quero saudar uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim, para o teu coração. Em nome de Jesus. Chegamos na reta final, lição de número 26. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede CMA com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira toda especial. Lição de número 26. Vamos citar o título da lição comigo, amada igreja? No 1, 2, 3, vamos todos juntos? Aleluia. O professor, aquele que criou essa revista, foi muito feliz no tema, no título dessa lição, onde fala: a leitura da Bíblia deve ser diária. Eu meditando nesse tema, nesse título dessa lição, por que a leitura da Bíblia deve ser diária? Porque aquilo que nós retemos, aquilo que nós guardamos na nossa mente, tudo que nós retemos, somente 10% nós conseguimos guardar em nossa mente. Tudo que nós lemos, somente 10% nós conseguimos guardar em nossa mente. E também o que nós ouvimos, somente 20% nós conseguimos guardar na nossa mente. Então, por isso ali que nós podemos valorizar esse título, onde fala a leitura da Bíblia deve ser diária. Diária por quê? Para que nós possamos implantar a palavra de Deus nos nossos corações. E deve ser constante por quê? Para que nós não venhamos esquecer da palavra de Deus em nossas vidas, porque ela deve ser ministrada dia após dia para os corações daquele que ouve a palavra de Deus. Meus irmãos, qual a frase que mais te chamou a atenção neste ano, que mais ficou gravada em vossos corações? Alguém pode dizer para mim? Qual a frase, pensa um pouquinho aí, qual a frase que ficou gravada em nossos corações? O pastor João Paulo falou que foi leitura da Bíblia. Glória a Deus. Olha ali. Você já leu hoje? Essa frase, meus irmãos, é para ficar gravada em nossos corações eternamente. E desde já eu quero parabenizar a nossa levita Jamile pelo trabalho que ela tem feito neste lugar, em nossos corações. Um trabalho com excelência, um trabalho que tem chamado a nossa atenção. E este é o ano da palavra, é um ano de oportunidade para que nós possamos ler a Bíblia. E esta frase que chamou mais a minha atenção, e eu creio que chamou a vossa atenção também: você já leu hoje? Todos os dias a nossa levita Jamília envia essa frase para nossas vidas, para que nós possamos nos disciplinar, sermos disciplinados na leitura da palavra. Vamos prosseguir. Texto áureo, juntamente com toda a igreja, vamos lá? Meus irmãos, vamos falar de novo para ficar bonito na gravação. Vamos todos juntos? No 1, 2, 3. Isso é uma frase do apóstolo Paulo a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós podemos ver que 1º e 2º Timóteo e Tito, comumente chamado
epístolas pastorais. Então nós podemos ver que estas são as cartas escritas por Paulo ao pastor das igrejas. E Paulo escreveu a Timóteo depois dos eventos relatados no fim de Atos, a primeira prisão de Paulo em Roma. Então Paulo exorta Timóteo, fala assim: olha, persiste em ler, Timóteo. E no texto que nós lemos hoje, Paulo faz um tríplice propósito ao escrever a 1 Timóteo, falando assim, o primeiro propósito que ele fala assim: olha, Timóteo, exortar o próprio, Paulo fala assim, olha, exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Então o apóstolo Paulo exorta Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. A segunda exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, fala assim, olha, exortar Timóteo a defender a pureza do evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. E 3, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo em Éfeso e escreve a carta também a Tito em Creta, exortando eles a persistir em ler, exortar e ensinar até que ele vá, porque o apóstolo Paulo estava preso. E nós podemos ver que o que é persistir? Porque o apóstolo Paulo persistia com Timóteo. Persistir é falar com ele com insistência, é insistir Timóteo em ler intensamente a palavra de Deus. É falar assim, olha, permanece firme, Timóteo. Persevera, continua firme, continua com esse mesmo empenho, Timóteo. E nós podemos ver que ele exorta para encorajar, para aconselhar, para divertir, para incentivar Timóteo a continuar sendo fiel à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a exortar Timóteo para permanecer firme na palavra. E nós podemos ver que quando nós adentramos ao capítulo 4 de 1 Timóteo, a Bíblia diz que quando nós lemos o texto nessa noite, quando nós vamos ver o contexto da história, nós podemos ver que o Espírito Santo expressamente, ou seja, de maneira clara e objetiva, de maneira precisa, ele fala assim, olha, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o apóstolo fala assim, olha, vai ser levantado pastores de capacidade, com capacidade e autoridade para pregar o evangelho, fiel a esta palavra. Mas ele fala assim, olha, mas muitos pregarão as doutrinas falsas, muitos pregarão que não convém, mentiras. Olha o que ele fala assim, ó, aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizaram grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz. Aí Paulo fala assim, olha, Timóteo, seja como um desses pastores, dá o exemplo, pregue com autoridade, dando exemplo de modo eficaz do evangelho. E ele fala assim, ó, porque alguns afastarão da fé, paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Então, o que o apóstolo Paulo fala assim, olha, tem muitos que têm o dom de Deus, que têm capacidade, mas está usando desse dom, pregando a falsa palavra para desviar outras pessoas do evangelho.
E Paulo da prisão em Roma, envia a carta a Timóteo e Tito, falando para Timóteo: ó, permaneça firme, fica constante, fica atento. Ele alerta Timóteo a pregar o evangelho com firmeza. Ele fala assim: olha, porque essas coisas são boas, Timóteo. A palavra de Deus é fiel. E você pregando dessa maneira, você será bom ministro da palavra, bom ministro de Deus, de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. E ele fala assim: olha, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. O que ele fala? Olha, o exercício corporal, Timóteo, para pouco aproveita. Aí ele fala assim: olha, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Aí ele fala, continua falando assim: olha, esta palavra é fiel e digna de toda citação. Por que nós trabalhamos, Timóteo? Para que nós trabalhamos, Timóteo? E lutamos, para quê? Pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, Timóteo, e ensinam. Aí ele fala assim: ó, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Ó, Timóteo, você é novo, não deixe que ninguém venha desprezar a tua mocidade. Pregue com autoridade a palavra de Deus. Prega com autoridade, com unção, com fidelidade essa palavra. Ele fala assim: olha, mas seu exemplo dos fiéis, ó Timóteo, ao você pregar esta palavra, seja exemplo dos fiéis. Dá o exemplo, seja imitador de Cristo. O que ele fala? Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aí ele fala assim: olha, por isso que eu persisto que você leia a palavra. Por isso que eu persisto que você leia, para que você possa exortar, instruir o meu povo e ensinar até que eu vá. Timóteo, é até que eu vá, eu vou ter contigo. Mas ele alerta Timóteo por causa dos falsos profetas, meus irmãos. Muitos que se vê a Deus estavam desviando da presença de Deus por causa dos falsos profetas que estavam falando mentiras dentro dos templos, nas sinagogas. Então o apóstolo Paulo vai e adverte Timóteo. E o que me chamou mais a atenção foi no verso 16, que fala assim: ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Seja fiel, seja santo, seja puro. Se santifica para pregar a palavra. E prega a doutrina, prega a verdade. Não desvia da verdade. Porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então Paulo ali exorta Timóteo, no textual, é um texto que nós temos que focar, porque é em cima desse texto que nós vamos dar o ensinamento dessa noite, dessa lição de número 26. Verdade prática, vamos todos ler comigo? 1, 2, 3. Aleluia, é uma verdade que tem que ser prática em nossas vidas. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé. Então é somente através da leitura e através do estudo que a nossa fé é fortalecida. E também a comunhão com Deus. Então, para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós temos que estar continuamente lendo e estudando a Bíblia Sagrada. Leitura em classe, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16 ao 16, já foi lido nessa noite. Vamos prosseguir. Objetivo da lição, vamos todos ler comigo no primeiro tópico? Frisar
Glória a Deus. Nós podemos ver ali nos objetivos da lição, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia. Nós temos que ter esse conceito. Nós precisamos, o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Não é só por alguns momentos, não é só por alguns dias, é até a volta de Cristo. Porque é através do conhecimento da palavra de Deus que nós possamos alcançar a salvação eterna. E evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial, é indispensável para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Então é o Senhor Espírito Santo que nos capacita para compreender de forma correta as Escrituras Sagradas. 3. Enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Então, a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária em nossas vidas. Introdução, estudo. Vamos ler junto comigo? A educação cristã Glória a Deus. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, quando nós lemos, passamos a ser leitores da Bíblia, certamente nós vamos ser transformados, nós vamos ser capacitados espiritualmente e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra, certamente nosso caráter tem que ser mudado, irmãos. As pessoas lá de fora têm que ver a diferença no servo de Deus. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Somente através da educação cristã que nós possamos ser mudados. E a escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Então, é através da escola dominical que nós possamos ser educados no contexto da igreja, no contexto desta palavra. Então, a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. Não tem outra fonte para o ensino se não for a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Ela é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Então, a leitura e o estudo das Escrituras serve de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, nós temos que ser organizados em estudar as Escrituras, para que nós possamos marcar a diferença, tanto dentro da igreja como lá fora, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos ser imitadores de Cristo aqui na terra, para que nós possamos ser diferenciados. Algo bom é quando alguém do mundo fala assim: rapaz, aquela pessoa está tão diferente, o que houve com aquela pessoa? Mudado, meu irmão, através da palavra, transformado através da palavra. Por quê? Porque quando nós estudamos, certamente nós somos transformados através da palavra. Não basta somente ler, mas sim estudar, meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Vamos prosseguir? É preciso ler a Bíblia diariamente, a leitura e a disciplina cristã. Vamos ler comigo somente ali, a primeira parte ali de cima, a disciplina até as regras, tá bem? Juntamente com todos os irmãos. 1, 2, 3. Glória a Deus.
Meu irmão, isso é muito forte. Olha o que fala. A disciplina tem relação com castigo e punição. Então, a disciplina pode ser como castigo e punição, mas ali há um porém, mas também significa ordem e obediência às regras. Meus irmãos, o que eu aprendo com essa palavra? Todo estabelecimento que nós entramos tem regras a ser cumprida. Qualquer lugar que nós entramos tem regras a ser cumprida, tem ordem. Se nós não cumprirmos, certamente nós vamos ser punidos, nós vamos ser advertidos. E também, na disciplina, na doutrina, também tem regra. Nós temos que obedecer os mandamentos, os estatutos, as leis. Senão nós, como servos de Deus, como pessoas, se formos pessoas desobedientes, certamente nós vamos ser punidos, vamos ser castigados. Qualquer lugar que nós formos, até na estrada, tem regras a ser cumpridas. Qualquer lugar que você entra, tem regras a ser cumpridas. Porque na palavra tem muitos que não obedecem à ordem divina. Por que muitos não têm obedecido os ensinamentos da Bíblia, os estatutos, as leis, os mandamentos? Por quê? Meus irmãos, é algo para que nós possamos meditar, colocar isso em prática. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Então, o termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Meus irmãos, todo autêntico discípulo, um discípulo fiel a Deus, ele é disciplinado. Autêntico, um discípulo que chama a atenção do povo. Nós podemos ver que Timóteo era um discípulo disciplinado, que chamava a atenção daqueles que estavam lá fora, que não desviou da palavra de Deus. Ele era um homem que, quando pregava, o povo parava para ouvir, dava atenção às palavras de Timóteo. Então, Timóteo é um exemplo. Então, assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Olha ali o que fala, meu. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual. Como tem sido o nosso zelo espiritual? Vira para o seu irmão e pergunta, como tem sido o seu zelo espiritual? Será que nós temos obedecido? Será que nós temos sido zelosos pela palavra de Deus? Será que nós temos sido zelosos pela casa do Senhor? Zelo é um cuidado e dedicação intensos por alguma coisa ou por alguém. Na Bíblia, essa qualidade de diligência também aparece como um dos atributos de Deus, que preserva a sua santidade e retidão eternamente. Deus é zeloso em toda a sua obra, meus irmãos, e no cumprimento da sua vontade soberana. E tal como Ele, somos aconselhados a também termos zelo por suas coisas, obedecendo a sua vontade. Então, todo obreiro tem que ser zeloso pelas coisas de Deus, obedecendo sempre a vontade do Senhor. Lembra quando Jesus entrou no templo, que estavam os cambistas ali vendendo dentro do templo? O que Jesus fez? Jesus certa vez demonstrou zelo pelas coisas de Deus. Jesus era zeloso pelas coisas do nosso Deus. Quando expulsou os cambistas e comerciantes do templo, João 2, 12 ao 17, os discípulos lembraram-se de Salmo 69, 9, onde foi predito que o Messias sentiria extremo zelo pela casa do Senhor. Deus gosta do obreiro zeloso. Deus gosta do obreiro cuidadoso. Deus gosta do obreiro que prega a verdade. Ele era zeloso, o que fala assim, fazer da fé e da adoração a Deus um negócio é totalmente reprovável pelo Senhor Jesus.
E tem muitos fazendo isso, meus irmãos. Tem muitos fazendo negócio dentro das próprias igrejas, conhecedores da palavra, mas nosso Deus reprova essas tais coisas. Certa feita, um pastor autorizou uma irmã para vender salgados, lanches dentro na área da igreja. O pastor deixou, não demorou 30 dias, meus irmãos. As irmãs enviando mensagem para os irmãos, cobrando de irmãos dentro da igreja. Que bagunça que estava virando. O pastor falou assim: olha, a partir de amanhã, não quero saber negócio de vender nada aqui dentro do templo. Nada. Senão vira bagunça, meu irmão. Tem que ter zelo pela casa do Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção é o nosso pastor Robson. O pastor Robson não aceita de maneira nenhuma ninguém vender nada nas áreas da igreja. E quando nós lemos a palavra de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo toca em nossos corações, para que nós viemos lembrar de alguém fazendo a vontade de Deus, através da palavra. O que é isso? É viver a palavra de Deus em nós. É nós enxergar para alguém e falar assim: olha, este aí vive a palavra de Deus, é um homem fiel, é um homem temente ao Senhor. Então, por isso que nós não podemos negociar. Zelo também pode ser entendido como um sentimento de autoestima ou de ciúmes por quem se tem afeição. Deus zela assim pelos que são seus. Ele purifica e cuida do seu povo, separando-os daqueles que não são, separando daqueles que não o reconhecem como Senhor, para serem zelosos de boas obras. Então, o nosso Deus é ciumento, meus irmãos. O nosso Deus é zeloso pelas nossas vidas. Ele nos separou para que nós viemos ser zelosos também com Ele, para que nós possamos fazer as boas obras. A vida cristã também deve manifestar-se com todo o zelo e uma dedicação intensa ao Senhor Deus, ao seu reino. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós também temos que ser zelosos pelo nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado. Nós temos que santificar o nosso corpo ao nosso Senhor. Coríntios 6, 19, 20. Por isso não devemos negociar nossa fé e amor a Deus com o mundo. Então a nossa fé não pode ser negociada com o mundo. Ele é digno de receber toda a glória e adoração pura de seus filhos. Então somente Ele é digno de receber a glória, meu irmão. Nós não podemos dar glória ao mundo, e sim dar glória ao nosso Senhor. Não podemos compartilhar as coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja. O nosso Deus reprova isso. Então, dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Disciplina cristã, meus irmãos. Oração, leitura e jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Nós temos que ser transformados, renovados a cada dia pelo entendimento da palavra de Deus. Para quê? Para que nós experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. O sacrifício que Deus apresentou na cruz do Calvário é vivo, é puro. Como tem sido o nosso sacrifício para apresentar para o povo? Tem sido um sacrifício morto? A palavra que nós entregamos para o povo é morta ou é viva? A palavra que nós entregamos para o povo tem que ser uma palavra de transformação, de renúncia, de renovação. O nosso Deus entregou o seu Filho amado como um sacrifício vivo, santo, puro, agradável, para que haja o quê? Transformação.
para que haja renovação. Então nós temos que ser transformados, sermos renovados através da palavra. Se nós, meus irmãos, não formos transformados, não formos renovados a cada dia, certamente nós não vamos conseguir que ninguém se transforme. Certamente nós não vamos conseguir ganhar almas para Cristo. Então, que a nossa palavra, a palavra que é pregada, tem que ser uma palavra viva, verdadeira, eficaz. Uma palavra que muda, que transforma. Uma palavra de renúncia. Meus irmãos, estamos vivendo últimos dias aqui na terra. E qual a palavra que nós temos ouvido? Em muitos lugares não prega palavra de arrependimento mais, palavra de salvação eterna. E a palavra que nós devemos ouvir nos últimos tempos se chama palavra de salvação eterna. Esse é o maior presente que Deus pode nos dar, palavra de transformação eterna. Mas para isso nós temos que ser renovados, nós temos que ser transformados a cada dia pelo poder da palavra. Então a disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Meus irmãos, nós temos que ter regularidade. Isso é o quê? Temos que ser firmes, constantes, perseverantes, de forma regular. Não podemos ser cheios de altos e baixos. Às vezes começamos o ano com aquele vigor, com aquela força, mas quando chegamos ao meio do ano, parece que nós já estamos dormindo, já estamos despercebidos. Nós, como servos de Deus, tem que ser um cristão regular, um cristão firme, constante na presença do Senhor, implacável. Portanto, a leitura bíblica deve ser diária. Salmo 119, 97, 1 Timóteo 4,13. Tem que ser diária, tem que ser de manhã, à tarde, à noite, tem que ser de forma contínua em nossas vidas. Prosseguindo, segundo tópico, a leitura e o aprendizado. Vamos ler comigo? O aprendizado é... Aleluia. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Então, o aprendizado tem que estar entronizado na alma, na mente das nossas vidas, meus irmãos. Nós temos que entronizar. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Então, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, tem que ser de forma contínua, porque nós somos verdadeiros aprendizes. Nós estamos sendo verdadeiros aprendizes quando nós lemos a Bíblia. E quando nós paramos de ler a Bíblia, o que acontece? Nós vamos reduzir o nosso conhecimento. Mas quando nós passamos a ler a Bíblia de forma contínua, certamente nós vamos ampliar o nosso entendimento. Eu lembro de um professor de matemática, um homem muito inteligente. Ele, quando ia responder uma questão de matemática, fala assim: olha, quanto mais forma, quanto mais maneira você descobrir para resolver uma questão, mais bem sucedido você vai ser no vestibular. E a palavra de Deus é igual, a Bíblia Sagrada é igual.
quanto mais nós esmiuçamos a palavra, quanto mais nós entendemos, mais o Espírito Santo vai nos capacitar para que nós possamos entregar um alimento que edifica as vidas que adentraram na casa do Senhor. Pode ser, meus irmãos, pode ser pregada a mesma mensagem, a mesma mensagem várias vezes, mas o Espírito Santo vai sempre te dar um entendimento diferente daquilo que Ele quer que você entregue para a igreja. Mas para isso nós temos que estudar, temos que entronizar a palavra de Deus em nossos corações. Uma máxima pedagogia afirma que ler é aprender. Somente, meus irmãos, quando nós lemos, nós possamos aprender. Não tem como nós aprender se nós não lermos a Bíblia. E o que me chama muita atenção foi a atitude do nosso pastor nesse ano para os nossos corações. Quantos de nós esquecemos, não meditamos na palavra, não estudamos a palavra? E esse ano é um ano de oportunidade para muitos de nós que estamos aqui hoje. E eu creio que vai continuar, meus irmãos. Para aqueles que não leram esse ano, o ano que vem vai ter oportunidade de ler outra vez, de começar a ler a palavra de Deus. Então, somente quando nós lemos, que nós possamos aprender a palavra. Jesus pregava 3, 4, 5 horas para o povo. Por quê? Porque esmiuçava a palavra, orava, jejuava, buscava a presença do seu Espírito Santo. E ele tinha alimento para entregar ao povo. E todo discípulo conservador, todo discípulo que coloca o foco, educa na palavra, certamente ele vai ter algo para entregar ao povo. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. O plano de salvação eterna, meus irmãos. Então, esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Então, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós possamos ser parecidos com Cristo. Quando é que nós passamos a ser parecidos com Cristo? A partir do momento que nós façamos a vontade do nosso Senhor Jesus. A partir do momento que nós se tornamos diferentes do mundo. A partir do momento que outras pessoas vêm achar você diferente. A partir do momento que nós somos transformados. Olha, esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Então, vale ou não vale a pena ler a palavra de Deus? Quer ser transformado, quer ser parecido com Cristo? Leia a palavra, Efésios 4:13. Então, por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria. Olha, meu irmão, que fala. O aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na sua vida diária. Na sua vida diária deve ser aplicado para você ser parecido com Cristo. Aqueles que estão lá fora, que vê a palavra de Deus em você, que vê você, Cristo em você, você olha, esse aí é mudado, esse aí é filho de Deus, esse está além da teoria, porque está aplicando a prática, a palavra em nossas vidas. Então, a teoria tem que ser ultrapassada, deve ser aplicado na vida diária. Então, Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo repreende. Já viu que tem muitas pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade? Porque nunca aplica a verdade na vida deles. A Bíblia diz que Janes e Jambres eram mágicos ali no Egito a favor de Faraó, trabalhavam para Faraó. E eles eram 2 feiticeiros, 2 mágicos, que nunca falavam a verdade. E Paulo fala assim, olha Timóteo, você é diferente desses 2. Olha, aqueles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte Timóteo a observar o aprendizado bíblico. Ele fala, Timóteo, observe esse aprendizado.
e aplica a verdade, porque a verdade vos libertará. A verdade libertará o meu povo. Observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo, em Jesus. Ele fala assim, olha, aplica o ensinamento bíblico, o ensinamento verdadeiro, porque ele vai ser útil para a salvação do meu povo. Vai ser útil para o povo que está aí fora para ouvir a palavra. Não seja como aqueles mágicos, aqueles feiticeiros que conhecem e nunca aplicam a verdade. Aí Paulo fala assim, ó Timóteo, você é diferente. Você foi escolhido pela imposição das mãos dos presbíteros, dos pastores. Você foi ungido. Você tem o Espírito Santo de Deus para pregar a verdade, para pregar a minha palavra. Então, o apóstolo Paulo exorta Timóteo, fortalecendo e encorajando Timóteo para pregar sempre a palavra de Deus. Vamos para a reta final? É preciso ler a Bíblia diariamente, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. João 4, 23 e 24. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Meus irmãos, é necessário o culto devocional em nossas vidas. Um culto prestado de forma individual, somente no particular entre você e o nosso Senhor Jesus. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus foi ali, no poço de Jacó, e ela perguntou a Jesus, aonde nós devemos adorar? Jesus falou assim, olha, ela falou assim, que nós adoramos, diz que era ali no monte que deveria ser adorado. Jesus falou assim, ó, não é nem no monte e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. E ele fala assim, olha, pode ser de manhã, pode ser de madrugada, pode ser ao meio-dia, pode ser à tarde. É todos os momentos. Esse que é o verdadeiro adorador, que me adora em espírito e verdade. Uma mulher que Jesus ganhou, uma alma que Jesus salvou, uma alma que mudou uma cidade inteira, transformou vidas, levando a salvação eterna para aquele povo. Então, é necessário o devocional. Salmo 55, 17, inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. 119, 11, 15, 24. Vamos ler lá, 119? Vamos ler 119, 91, que diz assim, olha, de acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. O salmista falando com Deus. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. 1 Timóteo 4,13, enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Salmo 55, 16 fala assim, mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Então, meus irmãos, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus atende as nossas orações, quando nós pedimos socorro a Ele. Então, o devocional também é uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo da Escritura, um estudo organizado, meus irmãos, indutivo, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. João 14, 26. Então, o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal.
Então, o devocional é de suma importância para a vida cristã, porque é algo que nós tiramos para Deus, é tempo que nós tiramos para Deus, não é tempo perdido, meus irmãos, é ganho, e se chama ganho, porque o maior presente que Deus pode nos dar se chama a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Sinopse 1. Quem deseja ter Jesus como mestre, precisa se portar como um disciplinado aluno. Olha, quem deseja ter Jesus como mestre, precisa se portar como um disciplinado aluno. Então, o aluno de Cristo tem que ser um aluno disciplinado, obediente. Um aluno que cumpre ordem. Um aluno desejoso de crescer no seu ministério. Então, a prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Então, a prática diária da leitura é indispensável ao genuíno discípulo de Cristo. Então, por isso que nós, como discípulos, nós devemos ler a Bíblia de maneira contínua. Conclusão: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar a alma. Olha os objetivos da educação cristã: ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Desenvolver o caráter do obreiro e preparar o salvo para o serviço cristão. O caráter do obreiro tem que ser mudado, meus irmãos. E a educação cristã é para isso, mudar o caráter do salvo para o serviço cristão. Então, nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, e, sobretudo, pautar suas vidas na autoridade suprema. Então, a nossa vida tem que ser pautada na autoridade suprema das Escrituras. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós como cristãos, nós devemos pautar, colocar a palavra no nosso coração, para que nós possamos ganhar alma para Cristo. Próxima revista, vamos todos ler comigo? A razão. Meus irmãos, vai ser forte. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Assim como acreditamos, meus irmãos, assim acontecerá. É a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E já é nessa terça-feira que começa o ensinamento. Não perca, não. Às 19 horas estaremos juntos para aprendermos mais a palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação, pelo desejo de aprender essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a arma mais poderosa do crente, se chama palavra de Deus. Uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que nos edifica, que nos fortalece e que nos transforma, para que nós possamos transformar aqueles que estão aí fora, precisando chegar aos caminhos do Senhor. Dado esta palavra, eu quero já estar passando o microfone para o nosso pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.